Irmãos, esse mês a gente está terminando, o último domingo do mês. O nosso tema desse mês foi estudando e obedecendo a palavra de Deus. Esse ano a gente está trabalhando com o tema Tempo de Servir. E nesse mês especificamente estamos servindo através do estudo, da meditação e da leitura da palavra do Senhor. Estamos falando sobre leitura bíblica. Então, a gente desafiou os irmãos para nesse mês se dedicarem à leitura da palavra. É uma coisa que parece estar meio esquecida hoje em dia. Eu não sei o que acontece, que as pessoas hoje leem pouco a Bíblia. É uma geração que não conhece mais a Bíblia. Eu acho interessante que quando eu era meninão, assim, eu era bem jovem, né? Eu gostava de ler a Bíblia, gostava de estudar a Bíblia, só que não tinha muito recurso. Não tinha internet naquela época. Hoje em dia você quer um livro, você procura na internet, você acha o livro. E não precisa pagar nada, inclusive, não sei nem se é muito certo. Mas não precisa pagar nada lá, né? Eu quero não sei o que, tudo tem na internet. Toda a música que você quer, os livros que você quer, geralmente está tudo lá. E nunca vi tanto tipo de Bíblia diferente, é um negócio absurdo, como tem Bíblia. Você já viu na prateleira de Bíblia? Tem Bíblia para tudo que é coisa, tudo que é jeito, tudo que é tema. Eu nunca vi tanta Bíblia diferente, Bíblia de estudo, Bíblia de, né? Bíblia de líder, Bíblia de criança, Bíblia de mulher. Tem Bíblia para todo gosto, para todo tipo de pessoa. E numa época em que tem tanto recurso, tanto livro à disposição, você coloca lá uma palavra no Google, aparece uma pesquisa inteira sobre qualquer coisa que você queira, qualquer versículo da Bíblia. E eu confesso para os irmãos que eu nunca vi uma época com tanta ignorância da palavra de Deus. Eu não sei se a minha geração, quando a gente era mais jovem, se tivesse tanto recurso, a gente seria ignorante, como essa nova geração é. Nunca houve tanta ignorância como há hoje. Mas eu espero em Deus que você assuma um compromisso diferente e que você realmente assuma o compromisso de ler a palavra de Deus. Eu acho e eu entendo aqueles que relutam um pouco, porque quando você vai fazer um negócio que é para a vida inteira, então eu acho que é complicado isso. E a Bíblia é assim, a Bíblia é um projeto para o resto da vida. Você vai ler todo dia e você vai fazer isso o resto da sua vida. Já pensou se eu falar a você, de a partir de hoje, 15 minutos do seu dia acabou, ou meia hora do seu dia é para outro tipo de projeto, você ia pensar 2 vezes. Eu acho que vale a pena mesmo pensar 2 vezes, mas vale a pena tomar uma decisão e realmente assumir a leitura da palavra, o estudo, para que a palavra se torne o nosso modelo de vida. Ela coloque em nós os pensamentos de Deus e que ela seja transformadora na nossa vida. Esse foi o nosso conselho durante esse mês. E eu quero então terminar hoje falando um pouquinho a respeito do que a gente busca na palavra. Por que você lê a palavra? O texto que eu quero ler hoje é João capítulo 17. E a gente vai terminar com esse texto, João 17. A partir do próximo domingo, nós vamos começar a falar a respeito de famílias. Então vai ser muito gostoso, nós temos muitos eventos aí sobre famílias, inclusive o piquenique das famílias, como já foi anunciado. E quero que você pense muito seriamente em não faltar nesse dia, tá bom? Quem sabe a gente não faça aí um segundo casados contra solteiros, né? Uma ideia interessante. A gente tem aqui uma tradição do casados contra solteiros. Eu confesso que no ano passado nós tivemos novamente o campeonato, e eu fiquei sabendo que depois de 20 anos em que os casados ganharam, que nunca teve para ninguém, pelo que eu entendi, só os casados ganharam, mas que depois de 20 anos de vitória dos casados, no ano passado os solteiros ganharam. Eu que sou do grupo dos casados, eu fiquei bastante triste com essa informação, e eu percebi que a minha vinda a essa igreja, porque eu cheguei aqui no ano passado também, né, por ali, ela teve pelo menos um efeito negativo, é que os casados agora estão perdendo no futebol. Mas quem sabe nesse dia lá no piquenique a gente possa tentar, quem sabe os casados, os irmãos sabem como é, falando aqui em nome dos casados, os irmãos sabem que futebol é caixinha de surpresa, é 11 contra 11, e esse ano a gente vai dar o melhor que a gente puder para agradar a torcida que sempre nos apoia, é geralmente isso que se fala, e eu creio que os casados diriam a mesma coisa
É a frase feita de quem realmente perdeu e não tem muito o que fazer, já que perdeu mesmo. Mas vamos embora, né? Tem muito futebol ainda pela frente. Então eu exorto você, vamos lá no piquenique, vamos passar um dia juntos. Vai ter várias modalidades de brincadeiras para toda a idade, então vai ser bem gostoso. Vamos lá, tá bom? Mas isso é para o mês que vem, é comunhão e família, mas por enquanto vamos encerrar o nosso tema, que é a importância da palavra de Deus em nossa vida. João 17, 14, olha o que diz o texto na palavra do Senhor. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu queria destacar o primeiro verso que nós lemos, onde Jesus disse: eu lhes dei a tua palavra. O que Jesus deu para os discípulos? A palavra de Deus. Foi isso que Jesus deixou para nós, a palavra. A palavra, ela é o legado de Jesus. Ela é, por assim dizer, o resultado da obra de Jesus neste mundo. A igreja é um resultado visível, mas a palavra de Deus, ela é o resultado da obra de Jesus que está nas mãos da igreja. É o veículo de poder, de transformação da igreja, exatamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é, portanto, a obra ou o resultado da obra de Jesus neste mundo. E eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância dessa palavra em nossas vidas. Vamos orar antes de meditarmos? Obrigado, Deus, por este momento que já tivemos de louvor, de adoração, essas músicas que elevaram a nossa alma até a tua presença e fizeram tão bem a nós. Obrigado por isso. Agora a gente pede ao Senhor também que fique conosco enquanto a tua palavra estiver sendo meditada, comentada, e que seja o Senhor em nossos corações para operar em cada um de nós aquelas mudanças incríveis e maravilhosas que o Senhor opera através da tua palavra, por meio do teu Espírito em nós. É o que clamamos a ti para este momento, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Todo homem, ele quer a verdade. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você gosta da verdade. Não existe, creio, nenhuma pessoa que não goste, que não queira a verdade. Por que a gente faz tanta questão da verdade? A gente faz questão da verdade porque a mentira, ela é uma traição. A mentira é uma falsidade. Uma pessoa que mente para você, ela está dizendo que você não é importante para ela. Uma pessoa que mente para você, ela está sendo falsa com você e ela está dizendo que você não importa, que você é menos do que você pensa que é na vida dessa pessoa. A mentira, ela é um tipo de uma humilhação. Toda pessoa que mente para você, ela está te humilhando. Ela está dizendo uma coisa para que você acredite naquilo, mas na verdade aquilo não é verdade. Existe algo por trás que ela esconde de você. Alguém que faz isso, faz porque tem um poder. Ele tem o poder de dizer ou não dizer a verdade, e no poder de dizer ou não a verdade, ele escolhe não dizer a verdade. E por que uma pessoa não faria isso? Por que alguém não diria uma verdade? Ele não faz isso pela única razão de que ele quer demonstrar que ele pode fazer isso na tua frente. Ele tem o poder, e no poder que ele tem, ele vai te humilhar. A mentira é uma grande humilhação. Quem ouve uma mentira, essa pessoa é humilhada. É por isso que quando você sabe que alguém está mentindo, você fica muito humilhado. E é uma coisa que deixa a gente muito triste, muito chateado, de ver aquela pessoa, e a gente às vezes tem até uma consideração pela pessoa, mas de ver que aquela pessoa está nos humilhando. Ela nos considera menos, de fato, porque ela está mentindo para nós. O mundo é um lugar de mentira. Eu já não sei mais no que acreditar neste mundo. Na política se mente, não é? No comércio se mente, o produto é sempre o melhor. Você coloca lá, né? Você coloca uma pesquisa genérica, do tipo fogão, vai aparecer lá o melhor fogão do Brasil. Não é, mas está lá na propaganda, é o melhor. Todo mundo sabe que não é. Todo mundo não, né? Ninguém, talvez pouca gente saiba, é por isso que se mente, né? Mas é uma maneira de enganar você. Aqui é o melhor, é a melhor pessoa, o melhor curso, o melhor preço, a melhor mercadoria, o melhor serviço, tudo é o melhor.
mas é mentira, não é o melhor. E não importa. Alguém que está escrevendo aquilo e quando está produzindo aquela propaganda, o pensamento da pessoa não importa se é o melhor ou não, põe aí. O importante é que a pessoa compre. Se depois ele comprar e descobrir que na verdade ele foi logrado, ele foi enganado e não é realmente o melhor, não tem problema nenhum. O importante é que ele já gastou o dinheiro e que o dinheiro dele está na mão da gente. Se o dinheiro dele está na mão da gente, então nós chegamos aonde queríamos. É assim que o mundo pensa, é assim que ele age com você e você vê isso todo dia, toda hora. Ligou a televisão, está lá. Abriu o computador, está lá. Ligou o celular, está lá. O mundo é um lugar de mentira. Os políticos são grandes mentirosos. Grande parte da política consiste na capacidade de mentir e de fazer as pessoas acreditarem. Eu creio que o mau político é aquele que não sabe mentir, não é? Esse não seria um bom político, segundo os padrões deste mundo, porque faz parte da política mentir. Os políticos mentem, você sabe que ele está mentindo, né? E muita gente até sabe, inclusive, daquela política, lembra de um político antigo, né? Que rouba, mas faz, não é isso? Ele até tentou ser verdadeiro, mas até isso é uma maneira de nos enganar. A gente se sente humilhado. E não sei quem se deixa seduzir por isso, mas eu penso que é muito difícil não se deixar seduzir, porque é o que mais existe no mundo. Tudo no mundo é assim. A gente não sabe em quem acreditar. Bem, eu quero deixar um padrão aqui, uma ideia bem bacana para você, e que para mim funciona muito, é que eu acredito em quase nada neste mundo. Eu escolho poucas coisas em que acreditar, e vou acreditar naquilo que eu tenho que acreditar em algumas coisas, né? Vou acreditar nas pessoas aqui na igreja, é isso? As pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, eu acredito nelas, eu acredito na minha esposa, tá certo? Acredito nos meus filhos, acredito em poucas coisas, mas acima de tudo, acredito na palavra de Deus. E a gente precisa acreditar nela. Quando você lê a palavra, você acredita nela. É como se você, enquanto está lendo a palavra, você se despoja de si. É como se você tivesse com um outro tipo de pensamento. Um pensamento voltado para a palavra, aberto para a palavra, para receber o que a palavra tem para te falar. Você acredita nela e você passa então a vivê-la, porque exatamente acredita nela. E por que a gente lê a palavra? Acredita no quê? A Bíblia é um livro muito bacana, principalmente se você gosta de história. Eu recomendo a leitura da palavra, porque tem muita coisa sobre a cultura antiga, os costumes antigos. É um livro muito precioso do ponto de vista da cultura, da história, da sociologia, da filosofia. Tudo isso é muito bacana e está lá na Bíblia, e quem ler vai tirar muito proveito, mas não é o melhor que a Bíblia tem a oferecer, não. A Bíblia tem algo muito melhor do que isso. A Bíblia, ela tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Quem lê a Bíblia está lendo Jesus. Quando você abre a Bíblia e você começa a interpretar aquele código escrito, acontece um certo milagre. Jesus que está no texto, ele vem a você e de alguma forma, através da sua leitura, Jesus vai dominando a sua vida. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Eu acho estranho pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, e não entendem o que lê. Eu acho que a gente dizer que não entende o que lê é meio uma má vontade, me parece muito claro. Eu li e não entendi, o que está escrito? Falou lá que Deus mandou matar alguém, mas qual é o problema? Foi isso que aconteceu, Deus mandou matar, né? Me pareceu muito claro, você entendeu o que aconteceu. Mas por que ele mandou matar? Lê no texto, deve estar lá no texto, o porquê, por exemplo. Mas eu não entendo por que Deus manda fazer isso. Sim, então chegamos num outro. O problema é que a palavra foi muito simples. Você entendeu. Se você tem algo que na palavra foi estranho a você, fale com Deus. Deus, eu entendi o que a tua palavra disse. Ou não entendi, não sei, mas isso foi estranho para mim. Me ajuda a entender a tua palavra. E é muito gostoso quando você encontra um texto que você não entende e você batalha com Deus, para que Deus te diga, Deus, o que isso tem a ver comigo? Ontem foi sábado, né? Eu estava brincando e comentando e brincando com a minha esposa aqui. Eu falei com o pessoal da terceira idade, porque foi engraçado, mas foi uma coincidência. Eu falei sobre aquela cena em que o Saul entra na caverna e ele faz o número 2 na caverna. Vocês devem conhecer bem essa história, né? Ele entra numa caverna para fazer o número 2, e os 3 primeiros versos falam sobre essa cena em que Saul, que é o rei, eu conversando com o pessoal da terceira idade, falando que é uma coisa triste, porque o cara é um rei, né? Todo
pomposo, né? Todo cheio de brilho e tal. Só que o cara foi lá na caverna e foi fazer o número 2. E eu estava brincando com o pessoal da terceira idade, por que tem o texto da caverna, uma pessoa fazendo o número 2? O que é isso? Por quê? E em grande parte do que eu falei com eles foi daquilo que Deus falou comigo. Eu perguntei, Deus, por que tem um texto de um cara que entra numa caverna e vai fazer o número 2? O que isso tem? Por que a palavra de Deus fez questão de colocar essa cena? Quem já sabe da história, sabe do que eu estou falando, mas quem não sabe, leia lá, está 1 Samuel, capítulo 24, depois você leia e vai descobrir por que o Saul, por que ele entrou na caverna, todo mundo sabe, né? Mas por que o autor bíblico colocou esse detalhe? Um detalhe que parece estranho, parece até meio piada, e de fato a gente comentou que é meio piada mesmo. Saul está virando piada. A gente aqui já falou de Saul já umas 2 vezes, e toda vez que a gente falou é meio piada mesmo. Vocês já perceberam que eu não sou assim um fã de Saul. Eu acho que pouca gente é de fato, até por isso, né? Não porque todo mundo faz isso, mas é pelo fato de que ele foi a única pessoa que a Bíblia contou que fez isso. E parece que a gente se pergunta por que isso? Irmãos, por quê? Por que o texto diz isso? Você tem que se bater com o texto. Perguntar ao Senhor, Deus, por que isso está assim? Por que é desse jeito? E aí quando você vai buscando essas dúvidas e saná-las em oração, e é na oração que isso resolve, né? Eu costumo abrir o Google ou ler um livro no último caso, tá certo? E depois de vários dias de oração, buscando a Deus, para que Deus fale comigo, aquilo tem que ter um impacto na minha vida. E aí então o Senhor fala comigo, e é maravilhoso quando Ele fala com a gente, e Ele mostra o porquê aquilo está ali, e qual é o sentido daquilo para a nossa vida, mas nós precisamos realmente lidar com a palavra em oração. E sabe por que isso é precioso? Porque a palavra é viva, a palavra é Jesus. Então quando você lê a palavra, você absorve Jesus. É um canal, e eu creio que dos canais mais preciosos dos quais você pode absorver Jesus. Quando eu falo absorver Jesus, é que eu não encontro aqui uma palavra, né? Como falar desse ato de que o Jesus que está ali fora de mim, ele vai entrar em mim e vai fazer operações dentro da minha vida? Como fala isso? Eu uso a palavra absorve, você deve estar entendendo do que eu estou querendo dizer. Eu não sei como falar isso, mas é uma maneira como Cristo entra na minha vida. Então, a palavra de Deus é uma maneira muito preciosa. Eu já contei para vocês que são 4 maneiras ao todo. A primeira e a mais importante é a palavra de Deus. Você lê a Bíblia e, através da leitura da Bíblia, Cristo vai entrando na tua vida, Ele vai te dominando. Quem não lê a palavra perde um canal precioso. Tem outros. Nós já falamos que o segundo é a oração, que o terceiro é a comunhão aqui na igreja, e o quarto são as circunstâncias, maneiras como Deus usa para falar conosco, para que Ele compartilhe do seu próprio ser com a nossa vida. A palavra é o mais importante de todos. Então eu quero, nessa noite, mostrar a vocês a importância de ler a palavra para que você receba Jesus. Por que você tem que receber Jesus? Porque Jesus tem que estar em você. Porque Jesus é o único caminho. O mundo que a gente vive é um mundo de mentira. E se você quer ser feliz nessa vida, quer encontrar paz, se você quer encontrar realmente uma vida satisfatória nesse mundo, uma vida de propósito, então você precisa de Jesus. Você não vai viver uma vida com propósito fora de Jesus. Não vai. Ah, mas se eu tiver a pessoa que eu amo, eu vou encontrar a vida maravilhosa. Vai ser muito bom, mas não é o seu ideal de vida. Não é a sua felicidade maior. Ah, mas se eu conseguir o emprego que eu tanto quero, vai ser maravilhoso. Pode ser maravilhoso, mas não é ainda o seu grande objetivo de vida. Você quer essas coisas, você consegue elas, e elas dão até um certo prazer no primeiro momento. Mas logo aquilo vira rotina. Eu preciso de algo que realmente dê sentido à minha vida, algo que realmente dê um propósito de vida, algo que realmente seja o refúgio de felicidade da minha vida, porque este mundo não vai me dar felicidade. E quando eu perceber que esse mundo não me dá felicidade, que nenhuma experiência, por melhor que seja, é a mais completa, que nada neste mundo me satisfaz, aonde eu vou encontrar satisfação? Na palavra de Deus. Porque lá está Jesus. E aí você abre a palavra, e através da palavra Jesus vem a você, Ele te preenche, e Jesus dá significado à sua vida. Mas é a palavra que faz isso. É por isso que Jesus começou o texto dizendo: eu lhes dei a tua palavra. Por
Por que Jesus diz, eu lhes dei a tua palavra? Porque Ele é a própria palavra. Então, por que Jesus é tão precioso? Nós já vimos que é exatamente porque Jesus é a única verdade em um mundo de mentira. Qualquer outra coisa em que você acreditar vai te decepcionar. Você pode acreditar na tua esposa, nos teus filhos, você pode acreditar na tua família, pode acreditar no governo, pode acreditar nessa igreja. Tudo isso vai te decepcionar. Em algum momento você vai ficar decepcionado, porque todas as experiências desse mundo nos decepcionam. Jesus é o único que jamais decepciona. Jesus jamais nos envergonha. Quem acredita em Jesus nunca vai ficar com cara de tacho, porque acreditou nele e vai descobrir que ele estava te enganando. Jesus não engana ninguém. Ele é verdadeiro com você, para o bem e para o mal. Se ele tiver que te alegrar, você vai se alegrar. Você vai rir que nem criança. Mas se ele tiver que te fazer chorar, ele vai te fazer chorar também. Mas ele não vai mentir para você. Ele vai dizer o claro, a verdade. Ele vai falar objetivamente com você. É assim. É como aquele médico que diz, vai doer. Pode se preparar, bota aí põe um pano na boca que vai doer. Muitas vezes Jesus pode dizer isso para você. Vai doer sim. Eu não vou mentir. Vai doer. Prepare-se. Mas nós temos as promessas de Jesus também e podemos confiar nessas promessas. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que é a palavra? Primeiro, Jesus é aquele aquele único que pode ser amado de verdade e que nos ama de verdade. Uma verdadeira experiência de amor só pode ser vivida com Jesus. Quando escreve nesse texto, Jesus diz no versículo 26, eu fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Olha o que Jesus disse, eu fiz com que eles conhecessem o teu nome, através da palavra, e quando eles conhecerem o teu nome, eles vão encontrar o amor com que o Senhor me tem amado. Deus é amor. Sabe por que Deus é amor? Deus é amor porque na eternidade existem três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles amam um ao outro. Deus é amor, é um amor eterno. Deus não é um Deus sozinho, né? Ele é um Deus de amor porque Ele ama o outro. O amor ele é voltado para o outro. É uma inclinação, é uma compulsão, é um movimento na direção do outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam. E aí Jesus está dizendo, eu quero compartilhar o amor que eu tenho com o Pai, com o Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês. E sabe como é que vocês vão encontrar este amor? Vocês vão encontrar na palavra. Quando você conhece Jesus, você descobre o verdadeiro amor. E o amor de Jesus, ele é precioso. Ele é maior do que o amor das pessoas. Maior do que o amor da tua esposa, do teu marido, do teu namorado. Eu sei que teu namorado te ama muito. Mas você não vai descobrir o verdadeiro amor no relacionamento com ele. O verdadeiro amor você vai descobrir no relacionamento com Jesus. Quem entra numa relação profunda com Jesus, entra numa relação de amor. Eu acho bonito aquele hino que fala, estou apaixonado cada vez mais. Eu acho muito bacana porque a paixão ela é um negócio hormonal, né? Não devia cantar esse hino porque paixão é hormônio. E não tem que ter hormônio por Deus, né? Deus é uma coisa que tem que amar de uma forma mais valorativa, um negócio mais filosófico. Eu não sei se existe um amor filosófico. E eu oro a Deus para que realmente aconteça isso, que os meus hormônios estejam ativos. Na hora que eu leio a Bíblia, é como se eu olhasse para uma pessoa muito amada, muito querida. É como se eu olhasse para aquilo em que eu estou apaixonado de fato. E que fosse realmente esse o ideal de nossas vidas, que realmente fosse uma verdadeira paixão por Deus. Paixão. Eu fico pensando se os grandes homens de Deus não eram todos grandes apaixonados. Pessoas apaixonadas por Deus. Você precisa se apaixonar por Deus. É um verdadeiro amor de fato, um amor que Ele compartilha conosco. Se você quer conhecer o amor, você precisa conhecer Jesus. Só em Jesus é que você vai conhecer o verdadeiro amor. Eu fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Não existe amor verdadeiro e pleno no mundo. Porque não existe verdade neste mundo. Se você quer conhecer o amor, você precisa conhecer a verdade, e a verdade é Jesus. A segunda questão que eu quero destacar é que somente em Jesus existe verdadeira alegria. No versículo 13, Jesus disse, mas agora vou para ti,
E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. A minha alegria em plenitude. Eu acho interessante Jesus falar da alegria em plenitude. Em alguma tradução fala, a minha alegria completa em si mesmos. Jesus nos dá uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida em abundância, como ele falou num outro texto. Eu lhes dou a vida e a vida em abundância. Vida em abundância significa muita vida. Uma das palavras que o Novo Testamento gosta de usar é a palavra bem-aventurado, e o Velho também. Nos Salmos aparece constantemente a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus deu a receita da felicidade. Feliz é o homem que, e aí você vai ter que ler o Sermão do Monte ponto por ponto. Eu sugeriria que você meditasse num versículo por dia, não é? Eu acho que são 9 ao todo, e estão lá. 9 bem-aventuranças, medite nelas, o segredo da felicidade, o segredo da felicidade. A própria palavra graça, a palavra graça em hebraico é a palavra charis. Charis significa graça, e graça, ela tem várias palavras que são compostas da palavra charis. Uma delas é a palavra macário, e a palavra macário significa na Bíblia feliz. Macário nada mais é do que uma pessoa que está cheia de graça. É como se o resultado da graça na nossa vida fosse a felicidade. Uma pessoa que está cheia da graça de Deus, a gente pode descobrir por muitos sintomas, e ele aparece de muitas maneiras, essa graça, mas uma das mais importantes é que a graça, ela explode em felicidade dentro de nós. Uma pessoa realmente feliz é uma pessoa que está cheia da graça, porque está cheia de Cristo. Nós só vamos conhecer a felicidade verdadeira se nós conhecermos a Jesus. Agora vou para ti, Jesus disse, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Em terceiro lugar, Jesus, ele é o único no qual se pode acreditar completamente. O texto diz no versículo 7, agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. E olha que interessante, agora eles sabem. Agora eles sabem. Quando li essas palavras, fiquei perguntando, Deus, quando é que eu vou dizer isso? Agora eu sei. Agora eu sei. Eu andei uma vida inteira sem saber, mas agora sei. Agora eu posso ver. Agora eu posso acreditar. Versículo 8 diz, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eles realmente acreditaram em Jesus. Jesus está dizendo isso. Quando você lê a palavra de Deus, você vai acreditando nela. É no que eu acredito. E sabia que acreditar depende de você? A fé depende de você. Eu estava vendo um vídeo aí nesses dias de um ateu famoso, e ele falando, olha, realmente eu não consigo acreditar. Mas como não consegue? Claro que consegue, como não consegue? Acreditar é uma escolha pessoal, eu posso acreditar ou não. Você me fala, pastor, eu vi disco voador. Eu posso acreditar ou não, não é verdade? Você não pode acreditar? Eu confio nessa pessoa, é uma pessoa que eu acredito. Talvez eu tenha que rever toda a minha vida, né? Eu preciso rever os meus conceitos, mas está no meu poder acreditar ou não. Está no teu poder acreditar ou não. Você acredita se quer. E muita gente não quer acreditar. A gente vai mudar no próximo domingo, a gente vai mudar o tema da escola dominical e vamos falar a respeito de Deus. Vamos falar sobre a doutrina de Deus e vamos conhecer Deus. E uma das primeiras verdades que nós vamos aprender sobre Deus, de que as pessoas não acreditam porque não querem. Falta de fé é pecado, porque é uma escolha pessoal não acreditar. Acredite. Mas eu não consigo. Não consegue porque não quer. Se você quiser, você vai acreditar. É uma escolha pessoal. Você acredita na palavra. Escolha acreditar na palavra. Escolha acreditar em Jesus. Eles realmente escolheram acreditar em Jesus, e Jesus diz isso a eles. Ele fala no verso 20, rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela tua palavra neles. Jesus também pediu por nós, porque nós também iríamos escolher acreditar neles. Você não escolheu acreditar em Jesus? Não foi uma escolha sua? Então continue acreditando, continue confiando. Eu coloquei nisso a minha vida.
Eu sei que muita gente vai falar um monte de coisa, mas é na palavra que eu acredito. Ela é que domina a minha vida. Eu fecho realmente os meus lábios e fico calado para que ela diga o que deve acontecer e o que eu devo fazer, porque é ela que manda em mim. Eu não a domino, ela me domina. E em quarto e último lugar, Jesus é o único caminho para Deus. Não existe outro caminho se não for Jesus. No versículo 3 ele disse: a vida eterna é esta. E ele não disse: existem alguns caminhos para a vida eterna. Não. Ele poderia ter falado: tem várias maneiras dele chegar à vida. Não. Ele disse: a vida eterna é esta. Especificamente esta. Ou você escolhe esta, ou você não escolhe a vida eterna. Não existe vida eterna de outro jeito. E qual é? Ele disse: a vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. É um caminho único, uma mão única. E é um caminho de uma mão só. Só tem uma via, e a via é Jesus. É o único caminho para chegar ao único Deus. O único caminho para chegar ao único Deus. No verso 25, Jesus disse: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconhecerão que tu me enviaste. E é interessante Jesus aqui dizer: o mundo não te conheceu. Não há ninguém neste mundo que conheça Deus. Ninguém. Todo mundo vai falar um monte de coisa, mas ninguém conhece Deus. Só existe uma pessoa que conhece Deus, é Jesus. Ele viu, ele sabe, ele estava lá. Ele viveu a experiência de ser Deus e ele sabe do que ele está falando, e só ele. Ou você confia nele, ou então você não tem mais em que acreditar. Continue neste mundo. O mundo está aí. Né? Não precisa. Jesus não está implorando. Né? O mundo está lá. Quer viver no mundo? Gente, né? Não se faça de rogado. Tá certo? Mas se você quer realmente uma vida nova, se você quer algo novo na tua vida, então você tem que acreditar no único caminho, e o caminho é Jesus. Não há nada neste mundo no que nós podemos depositar a confiança, no que nós podemos empenhar a própria vida e fazer com que tudo o que temos e somos dependa especificamente daquilo do que Jesus. Em João 14:1, Jesus disse: não fiquem com o coração inquieto. Vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. Não fiquem com o coração inquieto, porque a gente fica, né? O coração fica procurando coisa, o coração fica angustiado, o coração fica viajando por este mundo, procurando verdades, procurando doutrinas, procurando coisas deste mundo. E Jesus fala: não deixa o coração perturbado, aquieta o coração, porque o caminho é simples, não há uma escolha a ser feita, porque a opção é única. E a opção única é Jesus. Jesus diz: vocês acreditam em Deus, então acreditem também em mim. Acreditem em mim. A palavra que eu quero deixar para vocês hoje é a palavra do próprio Senhor Jesus, rogando a cada um de nós: acreditem em mim. Ele está dizendo isso para você.